gente, a parte prática da programação, de desenvolver um pequeno aplicativo em Java, vocês viram, só que a gente usou um monte de coisa sem nem ter noção do que serve, para que serve, o que é cada coisa. Eu vou explicar agora aqui com os conceitos relacionados à questão da orientação a objeto. Lógico que vocês não vão ter todos os conceitos de orientação a objeto profundo, assim, apresentados de forma profunda, mas no básico vocês têm que entender, porque senão não vai conseguir entender mais o resto das aulas, tá? Então, a primeira coisa, como que o Java é estruturado? Então, o Java, a linguagem C#, a linguagem C++ são orientados a objeto. Então, a orientação a objeto, explicando de forma grosseira, vamos dizer aqui que é uma forma diferente de organizar o código. O pessoal chama de paradigma de programação, tá? Então, é um paradigma, uma forma, né, um modelo diferente de programar da linguagem C, tá? Que envolve outros conceitos, etc. Então, primeira coisa, o que seria um objeto, tá? Dentro da linguagem Java? Então, se você olhar aqui, o label é um objeto, a caixa de texto é outro objeto, esse outro label é mais um objeto, essa outra caixa de texto é outro objeto, independente um do outro, tá? Notem que é um independente do outro. O botão é outro objeto. E todos os objetos dentro da linguagem Java, a gente pode dizer assim, eles são criados a partir do que? De uma classe, tá? Então, por exemplo, qual que é a classe aqui do botão? A classe é o botão. E o objeto? O objeto é esse momento aqui, Criei um objeto novo a partir da minha classe botão. A classe é como se fosse um modelo para você criar. Reparem, esse objeto e esse objeto aqui não são os dois botões? Os dois não são botões? Então ambos são objetos diferentes. Esse aqui, é o JButton1. Esse objeto aqui, ele tem nome de JButton1. Esse objeto aqui tem o nome de JButtonOK. As ações deles serão diferentes. Os nomes, os títulos, o label, o tamanho, enfim. Tem tudo característica diferente, mas ambos são botões. Ambos são originados do botão. Eu vou explicar isso aqui também de uma forma aqui pelo PowerPoint, que eu acho que é interessante também. É como se fosse aqui no PowerPoint, esse quadrado é uma classe, é um modelinho que tem ali para a gente criar objetos aqui dentro do PowerPoint. Criei um quadrado aqui, criei outro quadrado aqui, criei outro quadrado aqui, criei um círculo aqui, criei outro círculo aqui. Aqui eu tenho teria, né, se fosse pensar em Java, 5 objetos. Esses 3 são originados do retângulo aqui, ou quadrado, no caso que eu tinha falado, mas é retângulo. E esses 2 são originados a partir da elipse, tá? Você pode mexer. E aí, conforme a gente vai mexendo, o que a gente está mexendo? No objeto que foi criado a partir daquela classe. Quando você cria o objeto a partir de uma classe, ele vem padrão. Olha aqui no Java, eu crio aqui o botão, eu arrasto, ele vai vir padrão, Tá vendo? O mesmo tamanho, os dois botões do mesmo tamanho. O que ele faz? Ele só muda o label aqui, o nomezinho. E aí, entra no objeto. Vamos entrar aqui, propriedades. Entrei no objeto. Olha o tanto de propriedade que o objeto tem, Eu posso mudar uma infinidade de coisa, inclusive o texto aqui, cancelar, por exemplo. Tá? Então eu mudei uma propriedade desse objeto, certo? Aqui, já refletiu aqui, o cancelar. Eu posso mudar a borda, eu posso mudar o alinhamento, eu posso mudar a fonte. Eu não quero essa fonte, vamos mudar essa fonte, então. Vamos colocar essa do tamanho de 14, uma fonte maior. Fica fora do padrão, mas só para mostrar. Vamos mudar a cor do fundo, eu quero vermelho, cancelar, aliás, o vermelho ficou só lá no fundo, né? É outro ponto que muda essa outra cor aí do botão na frente, tá? Só dá uma procurada nas propriedades ou algum tipo de comando que a gente dá. Bom, enfim, qual que é a ideia então disso tudo? Do que é o objeto, do que é a classe? A gente vai ter a classe e a gente cria o objeto. O Java, por natureza, o próprio Java, ele te dá uma infinidade de classes. Olha aqui, Java API, o pessoal chama de API, certo? API. Isso aqui, tem 4.000 e poucas classes prontas para vocês usarem.
entendeu? A questão é saber usar onde, quando. Então vamos procurar onde que será que está o objeto. Lembra do array que a gente criou? Vamos lá no botão de OK, vou lá no código. E aí a gente criou esse array aqui, né? Para usar esse array, o que a gente fez? A gente fez um import, ó. Olha aqui, ó. java.util.arraylist. Então, o que o Java faz? Como tem muito objeto, o que você faz quando você vai organizar suas fotos, por exemplo? Você não cria uma pastinha e vai jogando as fotos da caminhada da felicidade, do dia da igreja, do dia do teu aniversário, do dia de não sei o que. Você vai criando. O Java fez a mesma coisa. Então, ele foi separando por pasta. Aqui estão todas as classes. Você não vai ficar procurando no meio de 4, 5 mil classes a que você quer. Então, você vem aqui, ó, por exemplo, ó, Java Útil. Não é Java Útil que estava lá? Você clicou, ele vai mostrar só as classes que está dentro desse pacote, tá? Dessa pasta. Vamos pensar, o Java também divide em pastinhas, só que aqui ele chama de pacote, package no caso. Olha aqui, ó, eu importei o pacote java.util e a classe ArrayList. Olha aqui quando eu criei a minha classe, ó, olha aqui, ó, ele já definiu um pacote. Olha aqui a pastinha aparecendo aqui, ó. Você pode até olhar por aqui, ó. Em vez de olhar por projeto, você olha por files aqui, ó. Nome, source, ó, a pastinha aqui criada e o código lá dentro. Entendeu? Então, você tem que especificar qual que é o pacote dentro da classe para ele organizar aqui direitinho, tá certo? Então, se você analisar nesse sentido, o Java vai ter um monte de pacotes, vamos voltar lá para a web. Você vem aqui no útil, procura aqui por ArrayList, no caso a gente usou ali, ou vector, ou ArrayList aqui, ó. E aí ele explica, lógico que em inglês, tudo sobre o ArrayList, de onde ele vem, como que ele faz, como faz para usar, mostra cada coisa que tem de ação que você pode fazer em cima do ArrayList, enfim, ele mostra tudo. Só que dentro do ArrayList, o que a gente fez depois? A gente criou ele aqui, não criou? Beleza, tá lá na nossa memorinha. Como que a gente manipulou ele? Bom, a gente veio aqui e fez um ADD, ou seja, esses objetos, essas classes, além de ter suas propriedades, as propriedades a gente pode chamar de forma bem simplona, assim, como se fossem variáveis internas. Só que não dá para falar que é uma variável comum, porque as propriedades também podem ser outras classes, entendeu? Então, por exemplo, dentro de um botão, você pode ter um label. E o label tem as suas propriedades, que é a fonte. Eu estou dando um exemplo, tá? Só. Não necessariamente que seja assim. Mas ele tem suas propriedades. Só que além das propriedades, ele tem uma questão que ele não permite que você mexa nessas propriedades diretamente pelo código. Então, ele cria formas de você agir em cima desse objeto. Então, o V, que é a nossa ArrayList aqui, ele tem coisas, vou chamar de coisas agora, para agir em cima do objeto, do array, dessa lista, tá? O que são essas coisas? O pessoal chama essas coisas de métodos, tá? São ações que você vai fazer em cima de um determinado objeto. Então aqui, ó, se você olhar aqui na nossa tabelinha, desculpa, na especificação do ArrayList, aqui estão todos os métodos, ó, methods, tá vendo? E aí, ó, o add aqui são adds diferentes, ó. Você pode adicionar de forma diferente. Um, você especifica em que posição do vetor que você quer adicionar, e o outro você simplesmente adiciona na última posição. Vamos analisar. Olha aqui, ó. Adiciona, né, append um elemento no fim da lista, tá? Então, ele explica tudo, o que você tem que passar, o que é o parâmetro. Então, se você olhar aqui, ó, olha aqui, ó, ele não passa um valor lá para dentro do método, ó. O método, ele sempre vai começar, abre o parênteses e fecha o parênteses aqui. Isso tudo vocês vão se acostumando com o tempo, tá? Então, você vai adicionar e você vai utilizar esse método para fazer isso daí. Beleza? Então, um objeto ele tem tudo isso pronto para você. Ele é criado a partir de uma classe. A classe é o modelinho, é o estilão de como o objeto vai ficar. Então, ele vai ser criado a partir dessa classe. Aí, após a criação dessa classe, após a utilização dessa classe, o que acontece? Você cria um objeto. O pessoal também chama uma instância dessa classe. Então, você instancia um objeto, você cria esse objeto e a partir daí, para utilizar o objeto, você vai utilizando esses métodos prontos dele.